Você já se perguntou como ser uma mulher que agrada a Deus em um mundo que confunde tanto o que é ser uma mulher? Será que feminilidade tem a ver somente com aparência e comportamento? Ou será que tem algo muito mais profundo além disso? Hoje nós vamos falar um pouco sobre feminilidade bíblica. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Como viver isso no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, na igreja, em nossas relações? A paz do Senhor, mulher de Deus, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Para todas aquelas que ainda não me conhecem, muito prazer. Eu me chamo Elaine Teodoro e aqui no YouTube eu compartilho mais sobre Jesus e vida cristã, com o intuito de edificar a sua vida. Se ainda não é um inscrito aqui no canal, já te convido a se inscrever e ativar as notificações, porque dessa forma, sempre que tiver um conteúdo novo aqui no canal, o YouTube vai estar te avisando. Deixa nos comentários o que você tem achado dos vídeos e também sugestões de temas para os próximos vídeos. Além de adorar essa interação entre nós, isso me motiva a trazer cada vez mais conteúdos novos aqui para o canal. Mas sem mais delongas então, vamos direto ao assunto porque o vídeo está simplesmente imperdível. Bom, e já de início eu quero te falar que feminilidade bíblica não é um estereótipo, é uma identidade. Ser mulher... Ser mulher na perspectiva de Deus é algo lindo e cheio de propósito. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós vemos que Deus nos criou à sua imagem, homem e mulher. Isso significa que há beleza e propósito em sermos mulheres. Feminilidade bíblica não é um padrão exterior que todas nós devemos seguir, e sim uma postura interior. É sobre amor, mansidão, sabedoria e temor ao Senhor. O mundo tenta nos empurrar muitos modelos, seja forte, seja independente, não dependa de ninguém, mas a Bíblia nos leva a refletir Cristo através da nossa vida, do nosso jeito de ser mulher. Não se trata de ser um vasinho frágil que ninguém pode pôr a mão, ninguém pode tocar, que qualquer coisa vai fazê-lo quebrar, mas se trata de entender que a sua força vem do Senhor e como de fato viver uma feminilidade bíblica na prática. Nós precisamos levar essa feminilidade para as nossas relações, para o nosso trabalho. Não se trata de viver isso apenas no nosso dia a dia, mas de exalar essa feminilidade bíblica aonde nós estivermos, nas nossas decisões, em coisas simples, nas nossas ações, no nosso olhar para com o outro, na nossa igreja local. Muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida e achamos que nós fazemos tão pouco, mas se a gente olhar para a igreja, para o corpo de Cristo, a gente sempre vai encontrar uma área em que a gente vai se identificar, em que a gente vai ser útil, em que as nossas mãos poderão trabalhar para a obra do Senhor, para fazer com que o reino do Senhor avance. Muitas das vezes, o sentimento de inferioridade acaba nos travando e nos impedindo de viver o nosso real propósito no Senhor. Eu falei sobre viver a feminilidade bíblica na sua igreja local e é sobre isso. Não é sobre se comparar com outro que está fazendo, exercendo um outro ministério. É sobre ver beleza nos seus talentos, naquilo que Deus depositou nas suas mãos. Você pode trabalhar em um ministério onde você é vista, mas você também é muito útil em ministérios onde ninguém te vê. Na intercessão, no discipulado, muitas das vezes com o trabalho com as crianças. Gente, e pensa num ministério que precisa da gente. Na cozinha, cuidar da limpeza da igreja, há beleza em tudo que você faz dentro da casa do Senhor. Seja um testemunho com suas atitudes diárias. Muito mais do que palavras, as nossas atitudes revelam quem realmente nós somos, revelam as nossas verdadeiras intenções. Leve Cristo aonde você estiver. Seja mansa, mas não passiva. Mansidão não é fraqueza. Jesus foi manso e ainda assim foi firme. Muitas das vezes a gente peca por falar muito e ouvir de menos. Muitas das vezes numa situação onde nós poderíamos ouvir mais, respirar fundo, contar até 10, a gente acaba falando além do que deveríamos falar. E isso acaba trazendo consequências que a gente vai precisar lidar depois. Então entenda que ser mansa não é ser fraca, e sim você ter uma postura sábia diante de situações difíceis. A feminilidade bíblica não é algo que você vive apenas dentro da igreja, dentro das quatro paredes. O mundo anseia por ver Cristo em nós. Você vive a feminilidade bíblica na prática, quando você não participa de rodas de fofocas no seu trabalho, quando você leva Cristo para o seu marido que ainda não serve ao Senhor, quando você ensina
os seus filhos a amar a Deus acima de todas as coisas, no seu cuidado diário com a sua casa, através do seu chamado. Mas existem também algumas coisas que podem tentar bloquear essa expressão de quem Deus nos chamou para ser. A comparação constante com outras mulheres, a nossa identidade em Cristo, feridas do passado que ainda doem, modelos distorcidos sobre feminilidade que o mundo ensina. Ele quer que a gente viva com liberdade, com propósito e com alegria por sermos mulheres nele. Eu falei anteriormente, não se compare, não se cobre. Sirva a Deus com excelência com aquilo que Ele colocou nas suas mãos. A Bíblia nos traz exemplos de mulheres que refletiram a Deus através da sua feminilidade, com poder e graça. Esther usou a sua beleza e coragem para interceder pelo seu povo e salvar a sua nação. Ruth, que viveu a fidelidade e a humildade mesmo na dor, e Deus a honrou. Maria, a mãe de Jesus, que obedeceu ao chamado de Deus com entrega e confiança. Débora, que foi sábia e corajosa e soube ouvir a voz de Deus. Você pode ver esse exemplo de mulheres da Bíblia que eu dei aqui. São mulheres que viveram em contextos diferentes, tempo diferente, mas que têm algo em comum. Elas viveram com propósito. Elas colocaram em prática aquilo que Deus confiou a elas, com aquilo que elas tinham em suas mãos. Elas se posicionaram com entrega, coragem, confiança e sabedoria. Ouviram a voz de Deus e escreveram uma linda história. Certamente, se essas mulheres se negassem a viver o seu propósito, nós jamais estaríamos falando delas aqui hoje. E você, qual história tem escrito com o Senhor? Talvez você se sinta longe dessa realidade hoje, mas Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando corações dispostos. Você não precisa se moldar aos padrões do mundo. Você foi criada à imagem do Pai. Ele te chamou para refletir Jesus no seu lar, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja local. Floresça aonde Deus te plantou. Se esse vídeo falou com você, então compartilha ele com outras mulheres que também precisam ouvir isso. Vamos viver juntas a verdadeira feminilidade, aquela que agrada a Deus. Se você chegou até esse momento aqui do vídeo e não se inscreveu no canal, então já aproveita para se inscrever e ativar as notificações. Curte, compartilha e comenta também. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.